Olá, tudo bom? Meu nome é Elielso. Eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre um tema básico das Escrituras. O tema muito excelente, porém pouco apreciado por maioria das pessoas. Porque é um tema muito polêmico. Existem três grandes correntes teológicas no nosso país e no mundo. Cada uma dessas correntes teológicas defendem certas posições, usando a Bíblia, usando os versículos da Bíblia para defender cada uma a sua própria tese. E uma dessas teses são Trindade, a outra unicidade e a outra unitarismo. São três correntes teológicas. Todas elas têm seus defensores, todas elas têm pessoas muito engajadas, desenvolvendo tese em cima das próprias convicções. E são bonitas muitas das teses. E é isso que acho interessante no desenvolvimento desse conteúdo, certo? Mas olhando bem, olhando para as Escrituras, vemos certos equívocos na perspectiva da análise bíblica a respeito da divindade de Jesus e na relação de pai e filho, e na relação da nossa natureza em relação a Jesus Cristo e, por consequência disso, a nossa relação com Deus, que é bastante tirada dentro, não se amplia o conhecimento nesta área. Primeiro, vamos lá. Para muitas pessoas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas e todas elas são Deus, um só Deus, assim como é definida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para essas pessoas, elas creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas que de fato existem na eternidade e comungam da mesma essência. E nenhum deles é superior ao outro, nenhum deles são inferior ao outro, e todos eles são iguais. Beleza? É a bonita ideia, a bonita tese, bem interessante, porém, de acordo com as Escrituras, isso não é verdade. Porque no céu não existe três divindades. A Escritura do Velho Testamento ao Novo Testamento declara que há um só Deus, o Pai. E este Pai é o Espírito Santo. Nessa perspectiva, os unicistas estão bem certos. Deus, o Pai, é o Espírito Santo. Deus, o Pai, é o Espírito Santo. E nisso os unicistas estão bem corretos, mas estão errados em outra perspectiva. Qual? Na perspectiva de dizer, Jesus e o Pai são o mesmo ser. Como se não existisse uma divisão. Nessa perspectiva, eles erram bastante. Eles erram por quê? Porque pai e filho são pessoas de fato distintas. Distintas na perspectiva que são pessoas de fato. Certo? Quando a Escritura fala de Jesus, está falando de filho. E quando fala de pai, está falando de Deus. E sempre o apóstolo Paulo, sempre as Escrituras falam o seguinte: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, todos eles falam desta forma. E por que eles falam desta forma? É porque há uma divisão clara a respeito disto. E aí outras pessoas com essa afirmação já pulam um pouquinho e dizem, não, é verdade, isso é verdade, Deus é um, Jesus é outro. Jesus é o arcanjo Miguel. Estes são os unitaristas. Os unitaristas acreditam que Deus é um e Jesus é outro. Não existe trindade. Não existe trindade.
Deus é um e Jesus é outra pessoa. Quando dizem eles estão certos. Mas eles afirmam, Jesus é o arcanjo Miguel. Aí nisso eles se equivocam. Porque as escrituras dizem que Deus não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão, para que em tudo fossem semelhantes aos irmãos, sendo fiel ao sumo sacerdote. Isso demonstra que Jesus não é um anjo. Jesus não é um anjo, certo? Ele é um homem. O homem perfeito, a imagem de Deus. O homem, o primeiro da criação de Deus para essa nova criação. Por isso que ele foi feito, ele é o primogênito de toda a criação. Se colocarmos essa interpretação, essa ideia, dentro do contexto tanto da Trindade como da unicidade, colocaria princípio para um ser eterno. Então já seria equívoco dentro da própria teologia unicista e da trinitária, porque Deus não teve princípio, então ele não é primogênito. Primogênito significa primeiro filho, ou unigênito, único filho. Então essas linguagens bíblicas não se aplicam a um Deus, se aplica a uma criatura, certo? Mas outro detalhe é que as pessoas, umas dessas pessoas, afirmam essa divisão clara: Jesus homem e o Deus, o Pai, uma outra pessoa. De fato, existe esta divisão clara. Mas coloca Jesus apenas como um profeta, como um ser à parte. E as Escrituras falam dele como aquele a quem Deus habita corporalmente. Aquele a quem Deus desenhou desde a eternidade para nele habitar. O apóstolo Paulo diz que foi do agrado de Deus habitar em Jesus. De acordo com o profeta Ezequiel, Deus disse na sua visão, uma parábola, uma visão parabólica, que Deus entra dentro do santuário, do templo, e coloca o seu trono e fixa os seus pés ali dentro, no capítulo 43 de Ezequiel. E ele coloca a sua glória enche o templo. E ele disse: aqui é onde eu estabeleço o meu trono, a planta dos meus pés. Certo? E para os literalistas, isso está falando de um templo de pedra, né, de ouro e tudo mais. Porém, se formos analisarmos isto de fato, de acordo com a verdade do Evangelho, as linguagens são espiritualizadas, elas não são literais. Por quê? Porque o próprio Deus, em Isaías 66, diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. Logo, essa visão de Ezequiel não está falando de templos literais. Está falando da revelação que haveria de vir, que é Jesus Cristo, onde Deus habita corporalmente, do qual Deus fez que todas as criaturas convergissem nele e se congregassem em Jesus. Porque Jesus, o sangue de Jesus purifica as coisas materiais e as coisas espirituais. E todas elas estão convergidas. Quem quer se encontrar com Deus tem que ir direto para Jesus, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele humano, seja ele anjos, potestade ou qualquer outra criatura. Deus o colocou acima de todos os seres. Como disse o escritor aos Hebreus, todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. E mesmo ele analisando que nem todas as coisas ainda estão debaixo dos pés de Jesus. Nem todas as coisas, de acordo com os escritores hebreus. Por quê? Porque está havendo um processo de sujeitar esta humanidade e tudo à sua vontade. Há um processo. E o apóstolo Paulo disse que quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando ele diz isso, é porque não estava. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, porque a última coisa que ele vai sujeitar é a morte, né? Então, Jesus, entregará o reino a Deus, ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Isso demonstra outra coisa muito interessante. Ele fala
que quando todas as coisas estiverem sujeitas, isto é, quando ele tiver dominado todo o poder e toda a autoridade estiver debaixo exclusivamente das suas mãos, o próprio Jesus se sujeitará a Deus o Pai, entregando-lhe o reino. E para que essa entrega de reino? Para que Deus seja tudo em todos. Hoje é claro e evidente que Deus é tudo em Jesus, porque nele habita corporalmente. Como o próprio Jesus disse, é Deus nele e Jesus em nós, certo? E a esperança da glória é Cristo em nós. E tudo isso é pela fé, certo? Mas quando todas as coisas estiverem concretizado, a nossa casa celestial que Deus tem preparado para nós, é um corpo imortal. E sabemos que o único que tem a imortalidade é Deus. Anjos não são imortais, almas não são imortais, inferno não é imortal, lago de fogo não é imortal, nenhuma criatura, coisas criadas, é imortal. O único que é imortal é o próprio Deus, o Pai, diz o apóstolo Paulo. Então essa mesma imortalidade nos habitará. Nós habitaremos no corpo de Deus, porque participaremos da sua própria natureza. Hoje aprendemos a desenvolver a consciência de acordo com o Evangelho para imitar aquilo que Deus é. Aqueles que vencerem se sentarão no trono de Deus, assim como Jesus sentou no trono de Deus. Isso significa o quê? Trono não significa cadeira. Deus não está sentado, não precisa sentar. Não é necessário sentar. Isto significa uma figura alegórica, uma tipificação de autoridade, poder. Então, quando todas as criaturas, nós, homens, tivermos vencidos, não é por nós mesmos, porque as coisas serão sujeitas a Jesus, certo? Então, quando tiver sido sujeitas a Jesus, então nós também seremos, a nossa natureza também se sujeitará, ele transformará a nossa natureza de acordo com a sua natureza. Diz o apóstolo Paulo, e diz o apóstolo também João, que quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é, porque seremos como ele é. Então, quando ele se manifestar, a natureza que ele é também nos habitará, e nós iremos compartilhar dessa mesma divindade. Aquilo que Deus é, toda aquela criatura, aquele homem e mulher que de fato crê no Evangelho, participará dessa mesma natureza. Isso é o fim desse edifício, porque Jesus está construindo um edifício. O apóstolo Paulo, em Efésios, fala isso claramente, que Deus está construindo um edifício para a morada de Deus no Espírito. Construir um edifício, para que se constrói? Para morar. E aí outra ideia também que tipifica isso, dessa relação entre Deus e os homens, é o casamento. O apóstolo Paulo disse que é um mistério muito profundo. E esse mistério é que toda a criatura que de fato creu no Senhor passa-se a ser noiva. E quando essa noiva casa, ela compartilha daquilo que o seu Senhor é. A glória que foi manifesta na igreja se é revelada no Apocalipse 21. E vi a santa cidade de Deus descendo do céu, adornada, né, com ouros, pratas, coisas preciosas, e a glória de Deus estava nela revelada. Ou seja, aquela cidade que descia não está falando de prédios, não está falando de cidade de tijolos, está falando de pessoas. A cidade de Deus são pessoas. Nós, todo aquele que crê no Senhor Jesus, seremos revestidos da glória de Deus. Esta é a nossa morada eterna. Esta é a nossa morada para todo sempre. Então, quando nós tivermos sido desenvolvidos, crescendo, se tornando esta casa, Deus também habitará em nós. E é isto que significa Jesus entregar o reino a Deus o Pai. Porque aquilo que é mortal não herda a imortalidade. Mas quando for absolvido, for aniquilado, o que tem poder, o poder da morte, aniquilado, todo o poder de destruição, de condenação e tudo mais,
for destruído por completo, aquilo que Deus pairará sobre todos nós, e nós compartilharemos da mesma divindade. O apóstolo Paulo também fala em Coríntios que aquele que se une ao Senhor torna-se um mesmo espírito. E ele fala isso hoje. Quanto mais quando a glória de Deus for manifesta plenamente em cada um de nós, nós nos tornaremos um. E aí sim, de fato, haverá uma unicidade, não apenas de Deus em Jesus, mas de Deus e a sua igreja. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Somos um corpo, vivemos em uma unidade. Vivemos em uma unidade, e aquilo que Jesus é, nós somos. Aquilo que Jesus é, nós somos e seremos. O apóstolo João disse que aquilo que Jesus é na glória, é no céu, somos nós aqui na terra. E quando Jesus se manifestar com a glória plena, nós também seremos manifestados juntamente com Ele. Assim, a ideia do arrebatamento, né? A ideia do arrebatamento é que nós vamos subir quando Cristo vier. Mas nós vamos subir ao encontro dele nas nuvens e se tornaremos parte do que ele é. E viremos para a terra, como disse o apóstolo João em Apocalipse. Porque Jesus vem e estabelece o milênio. Ninguém vai para outra dimensão, ninguém vai para o céu, como é citado para a maioria das pessoas, vão para o céu. Não, Jesus vem para a terra e estabelece um milênio. Para algumas pessoas o milênio já foi estabelecido, né, desde quando Jesus morreu, ressuscitou e tudo mais. Foi estabelecido. Mas se a gente for interpretar, de acordo com a visão de João, o milênio vai ser estabelecido quando ele voltar. Quando ele voltar, aí sim é estabelecido um milênio. O milênio pode ser 1000 anos, como pode ser 5 milhões de anos, não se sabe ao certo o que significa um milênio, de acordo com a ideia que foi passada na Bíblia. Porque não é literalmente, porque imagine só, foi 1000 anos, aí quando foi 1001 anos, se corrompeu todo mundo. Não tem sentido. A ideia é que há um espaço de tempo que reinará a paz sobre o mundo. E todos aqueles que fazem parte de Cristo reinará juntamente com Ele. No mundo haverá paz, todo mundo vai ser em paz. E após esse reinado haverá o juízo final, mas primeiramente precisa ser solto o diabo, porque foi preso. Ele vai ser solto e aí vai enganar todos os homens. De fato, há um primeiro detalhe. Existe só uma ressurreição. Quando a gente fala de arrebatamento, a Bíblia fala, a ideia é muito vaga do arrebatamento, que é dito muito nas religiões, para o arrebatamento que é dito na Bíblia. Porque o que de fato é a nossa esperança não é o arrebatamento. A nossa esperança é a ressurreição dos mortos. A nossa esperança é a ressurreição dos mortos, não o arrebatamento. O arrebatamento vai se dar apenas para se encontrar com o Senhor e vir com Ele. De acordo com Enoque, o profeta, disse ele, e é vindo o Senhor com milhares de seus santos para estabelecer juízo contra todo homem ímpio. Certo? Todo homem é exaltado. Isto é, quando Cristo vier, aqueles que são salvos no mundo, aqueles que de fato fazem parte do corpo de Deus, serão arrebatados, não para ir para outra dimensão, mas para vir com Jesus na glória, ser transformado, porque diz que é num piscar de olhos, não um arrebatamento, mas a transformação do corpo, a transformação da natureza. Porque diz lá, fala sobre transformação. Leia o capítulo sobre essa ideia do piscar de olhos, porque é interpretado como um arrebatamento. Não. A ideia é que seremos transformados num piscar de olhos. Seremos transformados à imagem de Deus no piscar de olhos. E assim, quando todos nós viemos com Jesus estabelecer juízo contra todo um homem ímpio, ele vai estabelecer-se um milênio. É um juízo que vai vir. Mas depois aquele que é o enganador, que está preso, vai ser solto e vai enganar algumas pessoas, vai enganar, diz lá, todo mundo, que o poder do diabo é enganar. As pessoas colocam
muita autoridade em cima do diabo, quando na verdade Deus despojou os principados e potestades, Deus desarmou eles. A única arma que eles têm ainda contra o ser humano é a mentira, e é por isso que eles se utilizam dela para enganar as pessoas. E disse o apóstolo Paulo também que as pessoas estão cegas por causa do sistema do mundo. O diabo tem cegado a mente dos incrédulos, isto é, o sistema do mundo de engano de Satanás engana porque é mentira. O poder dele é do engano, mas as suas armas, o seu poderio, ele está aniquilado. Todo aquele que é salvo, é salvo. Mas a gente vence ele resistindo o mal, fazendo o que é certo. Resistir o mal, resistir o mal fazendo o bem, certo? Então, aqui eu já passei em diversos temas para desenvolver com vocês um esquema interessante que as escrituras se desenrolam. Não são temas exclusivos e separados, como faz a teologia sistemática. É um processo, é uma evolução. Não estamos distintos da divindade, não. Quando a Bíblia fala como se tivesse uma união entre nós e Deus, por meio de Jesus Cristo. A salvação não é simplesmente ir para o céu quando morrer ou ser arrebatado, como algumas pessoas alegam ou pensam que são. Não. Ser salvo significa participar da mesma natureza de Deus, da mesma natureza de Jesus Cristo, compartilhar dele com a mesma natureza. Sabemos que essa natureza ainda não está totalmente manifesta em nós, mas nós, porque cremos na palavra de Cristo, já está sendo gerado em nós Cristo. Como a pastora disse, né? Que está sendo gerado em nós Cristo. O que significa ser Cristo? Significa ser filho de Deus, porque só filho de Deus são Cristo, são ungidos, aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós fomos gerados pela palavra incorruptível de Deus, somos filhos de Deus. Então, não há uma distinção, não há uma separação. Todos nós é um só, de fato uma unicidade. Não é divisão, é uma unicidade no sentido de nós somos muitos, mas somos um em Deus, certo? É um tema mais complexo que você precisa, para ser de fato entendido, precisa bastante tempo de leitura, de reflexão. E esse processo, se a gente for dividir isto, as pessoas não vão entender. Assim, falando passo a passo, muitas pessoas não compreendem ainda. Quanto mais você dividir temas por tópicos, aí que você não entende mesmo nada. Então, acontece este processo. Eu já fui da natureza humana, divina, até o milênio chamado, né? E há algumas polêmicas nesse milênio, né, de interpretação. Mas se a gente for usar a ideia literal do Apocalipse, vai acontecer esse processo de tempo, que nós regeremos o mundo com Jesus Cristo, certo? E depois dessa regência de todos nós com Cristo, será solto Satanás e enganará todo mundo e tudo mais. Se de fato o milênio fosse passado, assim como algumas pessoas, isso fica um pouco fora de foco, um pouco fora de lógica, porque fala que vai reinar a paz nesse processo, nesse período. E de Jesus para cá não houve paz alguma. Houve uma paz interior naquelas pessoas que de fato creram no Senhor, mas não houve uma regência de paz de fato e plenamente dentro da humanidade, porque houve bastante guerras e muitas tormentas. Não houve uma paz plena, né? Mas quando falar esse milênio, ele faz uma regência de Deus com os seus sacerdotes, que reinará as nações. Depois disso, acontecerá o milênio, o juízo final, como é dito, que todos serão julgados.
Mas esse julgamento não é um julgamento como as pessoas pensam que são também. Porque para a maioria das pessoas, você vai dar um relatório para Deus. Quando Jesus fala aquela parábola, que o homem vem prestar conta, sei o quê, as pessoas pensam que vai ser daquela forma ali que vai acontecer. Ali é uma parábola. Ali vai dizer que uma pessoa estava devendo e teve que pagar. A pessoa foi justa e foi justificada e tudo mais. Mas diante de Deus, o julgamento vai ser bem simples. Aqueles que suportarem a presença de Deus permanecerão. Aqueles que não suportarem a presença de Deus serão consumidos. Porque Deus é um fogo consumidor. Quando a humanidade estiver diante de Deus, certo? Diante daquilo que Ele é, para além da existência, e não ser consumido, estes são salvos. Os outros que estiver diante dele e não ficar em pé serão aniquilados por causa da sua própria natureza pecaminosa. É por isso que nós seremos transformados para quando chegar diante de Deus não sermos consumidos. A nossa natureza vai ser transformada e já está sendo transformada para quando chegarmos diante dele nós não se abalemos, não fiquemos com temor. Mas aqueles que não têm a mesma natureza de Cristo perecerão. Porque como está dito no Velho Testamento, ninguém pode ver Deus e sobreviver. Primeiramente porque vamos usar um exemplo bem próximo a gente. Ninguém de nós, sem proteção, chegando perto do sol, consegue sobreviver chegando perto dele. Porque antes mesmo de a gente chegar próximo, entrar dentro dele, a gente já se transforma em nada, em pó, em poeira, por causa do seu calor. Aí você coloca um exemplo deste em relação a Deus, que é superior a um solzinho, é superior a tudo. Vejamos. Então aqueles que não se chegarem diante de Deus e tiverem a sua mesma natureza perecerão. Aqueles que tiverem a sua mesma natureza serão aqueles que de fato foram salvos. Isto, Deus está dando chance a todos os homens para que essa natureza faça parte de todos. E eles cresçam e se desenvolvam. E cresçam na graça e conhecimento. Aqui é um tema mais complexo, tá bom? É um tema mais complexo, mas é o resumo do propósito da nossa fé. O propósito da nossa fé é esse, né? O desenvolvimento da fé é através do sofrimento humano que a gente sofre e tudo mais. Vai se desenvolvendo e vai crescendo, né? Os sofrimentos nos ajudam a crescer e a amadurecer. Mas o fim de todas as coisas não é para comparar com este sofrimento presente. Não dá, é pesos desiguais, porque a glória que em nós há de ser manifesta é superior a tudo que a gente possa suportar nesse mundo. Então, é por isso que a gente confia mais em Deus. Alguns podem dizer, não, isso é ficção. Isso é ficção científica, não é real. Não existe essas coisas. Essas coisas são todas mentiras. Tudo bem, é uma questão de fé, né? Então não é obrigado ninguém a crer, certo? No que está sendo dito. Mas esse é o que vai acontecer. Isso, de fato, é o que se dará. O que importa, de fato, como um amigo meu perguntou, é importante ficar pensando no mundo futuro, depois da morte? Eu disse, não. É importante você ficar pensando no agora. Por quê? Porque o mundo futuro é o mundo futuro. E o agora é onde Jesus nos ensinou a andar. Jesus não nos deu ansiedade, ele disse ao contrário, não andeis ansioso. Quem cria ansiedade é porque está pensando no futuro. As pessoas ansiosas são ansiosas porque pensam no futuro. Jesus disse, não andeis ansioso por coisa alguma, ou seja, não pense em céu, não pense em inferno. Pense unicamente em viver Deus
agora, manifestando a glória de Deus ao mundo hoje. Não pense no amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. A nossa única preocupação é agora. Como é que eu vou ajudar a pessoa necessitada? Como é que eu vou alimentar a minha família? Como é que eu vou andar melhor? E como é que eu vou ser um melhor ser humano? Como é que vai ser a minha imagem para os meus filhos, para os meus pais, para minha esposa? Como é que vai ser a minha imagem? Preocupações, de fato, com o agora e não com o amanhã. Preocupações que você se desenvolve a partir do mesmo dia. Não é pensando no ontem nem no amanhã. É no agora. É tomando decisões. É tomando decisões no agora e crescendo cada vez mais naquilo que é o amor de Deus. Assim você vai caminhando, sem preocupação, sem ansiedade, vivendo em paz, de fato, com Deus. Porque você vai andar não com medo do inferno, porque o poder do inferno foi destruído na cruz. Ele não pode te destruir, certo? Jesus morreu justamente para que você não tema mais a morte. Você não deve se preocupar mais com a morte, que a morte já foi vencida por você na cruz, certo? Mas nós iremos morrer. Nós não morreremos mais. O que vai morrer é aquilo que é corruptível. Nós fomos gerados da semente incorruptível. O homem espiritual, como disse o apóstolo Paulo, ele é que foi gerado de Deus. Deus é espírito e Deus gera espírito. E nós fomos gerados de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus por causa que fomos gerados da palavra eterna de Deus. Então, nós não morreremos mais. Os outros seres humanos, alguns acreditam na alma eterna. Esse conceito é meio estranho, porque se a alma de fato é eterna, então para que Jesus veio? É uma coisa contraditória, porque Jesus veio para dar vida eterna. Então, se todas as almas são eternas, a necessidade de Jesus é totalmente desnecessária, porque todos os homens já são assim. Então é mentira, a alma não é eterna. Toda criatura é corruptível e tem fim, ainda que viva milênios. Tem fim, tem fim. Mas quando nós compartilhamos, recebemos da mesma natureza de Jesus, aí sim passaremos a viver eternamente. Então, viver eternamente é compartilhar a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Pedro, todas as coisas passam, recitando o profeta Isaías, né? Todas as coisas passam, a flor da erva cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, se nós somos gerados pela palavra de Deus que permanece para sempre, jamais morreremos. Então, é aí de fato que de fato temos vida eterna. Antes disso, não temos vida eterna. O apóstolo Paulo diz, Jesus dizendo que aquele que odeia não tem vida em si mesmo, né? O apóstolo também recitando a mesma coisa, diz que aquele que odeia o irmão não tem a vida em si mesmo. Ou seja, ainda está em treva, ainda está em morte, de fato. Então, para de fato herdarmos a vida, temos que crer. Crer não é simplesmente acreditar, como foi um outro vídeo nós falamos sobre isso, o vídeo anterior a esse. Nós falamos, se você quiser ver, é só clicar no canal e dar uma observada. Olhe para ele, nós falamos sobre fé e feitiçaria, né? Fé e feitiçaria. Então, você vai lá e você vai entender um pouco sobre isso. Crer em Deus é uma coisa, feitiçaria é outra, certo? Então, há um processo que precisamos aprender. Vamos desenvolver nossa consciência. E que por hora tá bom, depois nós continuamos com este assunto, mas com outra ideia, certo? Que este assunto, que esse tema possa ter falado com você profundamente, que você quiser mais conhecimento, comente, pergunte nos nossos comentários sobre isso, tá bom? Você está livre para falar e perguntar o que quiser. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Amém.